Oi, povo! Estamos de volta para dar continuidade à Escola Bíblica Dominical. Eu desejo que você tenha uma boa aula, um bom momento em família, que vocês possam compartilhar e usufruir desse momento. Deus os abençoe. Graça e paz, queridos. Estamos de volta então para darmos continuidade ao tema da semana passada. Semana passada, para você que não nos acompanhou, nós começamos a abordar o tema Respostas Bíblicas à Depressão. E na semana passada nós introduzimos o assunto, nós falamos sobre causas da depressão e abordamos então as causas físicas, psicológicas e estivemos falando dentro desses pontos. E hoje daremos continuidade falando sobre efeitos da depressão e depois nós vamos apresentar as propostas de ajuda aos depressivos. Então fica com a gente que eu creio que vai ser mais um dia de um estudo abençoado para todos nós que estamos aqui e para você que vai estar nos assistindo daí, tá bom? Vamos ver então, o pessoal que está aí com a revistinha, vamos abrir aqui efeitos da depressão. Eu vou começar lendo. Em geral, quanto mais profunda a depressão, mais intensos são os efeitos. A depressão pode acarretar alguns dos seguintes efeitos. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Provavelmente vamos estar abordando um ponto de cada vez. São 4 pontos, só para vocês já se situarem, né? Principalmente o pessoal que está em casa. Número 1, sentimento de incapacidade gerando infelicidade. Número 2, doenças físicas. Número 3, baixa autoestima e retraimento. E número 4, forte tendência suicida. Eu vou pedir para um de vocês, pode ser o Mentuzael, lê para a gente sentimentos de incapacidade gerando infelicidade, por favor. Pessoas deprimidas costumam se sentir para baixo, sem esperanças, crítica de si mesmas, infelizes, sem entusiasmo por nada, totalmente desanimadas. Esses daí são efeitos que nós que não temos o conhecimento de causa, vemos muito nas pessoas, né? Inclusive nós, eu não sei se isso é uma característica do brasileiro, do ser humano, nós somos técnicos de futebol em época de Copa do Mundo, nós somos médicos em tempo de coronavírus, nós somos pastores quando temos que falar sobre algum tema teológico, enfim, e somos psicólogos também quando falamos de depressão. Então eu vejo um monte de gente aí deprimida, entendeu? Eu como psicólogo, eu vejo um monte de gente deprimida, um monte de gente aí para baixo, com essa aparente infelicidade imperando, pessoas que estão aí dentro dessas características que nós, leigos, presumiríamos ou apontaríamos nessa direção. Já vamos acionar a Mazinha. O que você diria sobre isso, Mazinha? Sobre esse sentimento de incapacidade gerando infelicidade? Sempre depressão ou isso daí é só o princípio das dores? Como é que é? Ou não tem uma regra também, né? Não sei. Na verdade, o que vai definir são as intensidades dos sintomas e o tempo que a pessoa está nessa situação. Como eu falei da outra vez, a profunda tristeza e a depressão, às vezes ela se confunde assim no aspecto leigo, né, da palavra. Então, sempre que a pessoa tem depressão, ela tem esses sintomas. Ela tem essa autoestima baixa, tem essa dificuldade de se sentir capaz, até porque a cognição fica rebaixada mesmo, fica um pouco mais esquecida, desatenta, né? Muito introspectiva, né? Então, acaba que pode ser confundido. Então, seria certo a gente dizer que todo depressivo fica para baixo, mas nem todo mundo que está para baixo está depressivo? Se você tirar as crianças e os adolescentes, sim. Porque as crianças e adolescentes, eles aparecem mais em agressividade, agitação, em excesso, é diferente. Ok, alguém tem alguma colocação, alguma pergunta dentro desse ponto? Em relação a essa tristeza profunda, aquelas pessoas que ou estão muito alegres ou estão muito tristes, no caso a bipolaridade, tem alguma ligação com o estado depressivo ou é outro assunto totalmente diferente?
Se você pegar o bipolar na fase depressiva, aí pode ser que você confunda, não, ele está depressivo. Mas aí ele vai variar, né, o estado de mania, que é a agitação, achar que pode tudo, deixa os remédios de lado e tal. E aí precisa de diagnóstico, né, para dizer se é depressão ou se é bipolaridade. Geralmente criança, adolescente, quando já bem cedo iniciam um processo de depressão, é bem provável que ele vai desenvolver uma bipolaridade ou um transtorno de personalidade, um borderline. Ok. Vamos em frente então. Doenças físicas. Alguém lê pra gente, por favor. Nós estamos falando, só para estar bem aí vivo na mente, sobre os efeitos da depressão. Doenças físicas. Quem pode ler pra gente? Por exemplo, a tristeza que acompanha o luto e a solidão tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. Provérbios 18:14. Eu acho que foi Davi que disse que fez alguma relação com isso também, né? Sobre a doença da alma trazer fraqueza para o corpo. Então a gente, pelo menos assim, biblicamente, percebe que a Bíblia faz essa ligação. Talvez, eu não sei, a questão de depressão, essa questão física, por exemplo, ela traz algum tipo de prejuízo à imunidade da pessoa ou não tem nenhuma ligação? De fato, ela vai rebaixar o seu sistema imunológico e aí as doenças oportunistas tomam essa oportunidade e acabam se alojando. Inclusive o coronavírus as pessoas depressivas são mais suscetíveis a isso. É importante porque a gente, assim, dentro do conhecimento limitadíssimo que a gente que não é da área tem, a gente não faz nenhum tipo de associação lógica entre uma coisa ou outra, né? O que uma pessoa depressiva poderia ser mais vulnerável a um vírus assim? Então nós, além dos cardíacos, dos doentes cardíacos, do pessoal diabético, a gente teria que enquadrar também como grupo de riscos depressivos. As doenças mentais, né? E até porque nessa situação que nós estamos, uma pandemia, todas as pessoas que antes da pandemia tinham alguns sintomas de algumas coisas mentais, elas vão ficar, os comportamentos vão se intensificar. Porque é esperado que se você era uma pessoa mais irritada, vai ficar mais irritado ainda, né? Se você tinha uma tendência a toque, aqueles sintomas vão ficar mais intensos, vai ficar com mais medo de se contaminar, aí vai querer ficar longe das pessoas, até dentro de casa, aquilo pode virar uma guerra, né? Então, a violência cresce, também é esperado isso, porque as pessoas violentas ficam ainda mais violentos, porque estão dentro de casa o tempo todo e com essa pressão, essa ameaça de morte. Toda vez que a gente tem essa ameaça de morte iminente, a gente tende a ficar com os problemas psicológicos ou psiquiátricos mais acirrados, né? Até quem é normal fica mais preocupado, né? A gente vê isso até nas postagens, as pessoas fazem de brincadeira, mas o número de postagens hoje nas redes sociais relacionadas a isso são inúmeras, né? Pessoal brincando com esse tempo de quarentena, de que, enfim, o estresse acaba se intensificando muito e a gente pensa que um tempo de reclusão, de estar em casa tranquilo, isso pode nos acalmar, nos tirou aí desse corre-corre da vida, mas depois de 4, 5 dias o negócio já muda completamente. Até porque, por exemplo, as crianças, né? Elas estão em casa, a mãe já tinha todas as tarefas de casa, agora tem todo mundo dentro de casa, tendo que dar conta de tudo, nunca foi professora, agora tem que ser. Aí a escola também não estava preparada para ser uma escola online. Então, aí esses conflitos vão se intensificando. E é esperado. Aí o que a gente pode fazer? A gente tem que sempre ficar se monitorando. Eu estou fazendo isso demais, eu já fazia, tudo bem, mas agora está ficando um pouco demais para a gente poder ficar sempre tentando controlar, porque se acirrar demais os sintomas, aí a gente vai ficar incontrolável, né? E a situação pode agravar. Então, pastor, eu acredito que o ministro da Saúde ele tem razão quando pede para as pessoas desligar a televisão, para
tirar essas informações exageradas que está acontecendo por aí, para ficar mais tranquilo. Penso que isso aí está atrapalhando muito e pode dar muita gente a depressão por causa desse problema. Na verdade, a falta de informação aumenta a ansiedade. E a informação exagerada dá sentimento de angústia. Então vai deprimindo muito mais gente e tal. Então, de fato, a gente também tem que controlar o acesso à informação. Até porque as pessoas que eram de um grupo e de outro, essas brigas tendem a ficarem piores também numa situação dessa. E a gente vê, inclusive, no Brasil, que as informações às vezes são muito desencontradas. Você vê claramente que há interesses além da enfermidade, interesses políticos envolvidos mesmo, ideológicos. Eu hoje, inclusive, passei para algumas pessoas de grupo de relacionamento de WhatsApp, duas introduções a jornais, a telejornais, de duas emissoras diferentes, do dia 30 ou 31 do mês passado, de março. A introdução do mesmo dia, no mesmo dia, de dois jornais diferentes, completamente diferentes. Parecia que você estava ouvindo introduções em países diferentes, porque um claramente está tentando mostrar as coisas positivas, fazer um jornalismo menos lacrado, enquanto o outro claramente está tentando fazer com que o caos seja, que a situação seja vista como caótico, o mais caótico possível. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter cuidado, a palavra de Deus diz, para a gente guardar sobretudo o nosso coração, né? Então o nosso coração tem que ser guardado, a nossa mente. Quando a Bíblia diz guardar o nosso coração dentro daquele contexto, é guardar aquilo que entra na nossa mente. E a gente acaba ficando mesmo com uma paranoia, porque é só informação de desgraça, só coisa ruim, subiu o número de mortos, o número de enfermos e tudo mais. Dificilmente alguém está noticiando o número de curados, o número de leitos vagos. Dificilmente alguém está noticiando coisas boas, né? Pessoas mais velhas que conseguiram se recuperar, pessoas de grupo de risco que não faleceram, enfim, dificilmente as boas notícias estão chegando com a mesma velocidade da ruim. E esse negativismo certamente ajuda a intensificar o caos, né? E principalmente nas pessoas que têm essa tendência. Então isso é muito importante, até porque nós cristãos, principalmente, nós cristãos somos portadores de boas novas. O Evangelho é a boa nova de salvação. Então nós temos que ter cuidado. Em tempos normais, já temos que vigiar para não sermos portadores de más notícias, de coisas que só trazem pânico. E tem pessoas, parece que isso é uma patologia, eu não sei como é que é isso, mas tem pessoas que têm prazer de ser o primeiro, de serem os primeiros a levar a informação. Pode ser uma desgraça. Então eu já recebi em mensagem, já vi em Facebook, em WhatsApp, assim, o cara parece que tem prazer de ser o primeiro a noticiar o atropelamento, de ser o primeiro a filmar a tragédia na hora que acontece. O eletricista que foi eletrocutado em cima lá do poste pendurado, ele tem prazer de mostrar, de filmar alguém se jogando do prédio, e tem que ser ele o primeiro a noticiar. Parece que chega e rasga em tudo quanto é rede social dele. E isso acaba sendo um problema. Aí nesse tempo de coronavírus, de crise, imagina o que essas pessoas que já têm essa tendência acabam fazendo. Então isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos promotores de boas novas, né? E às vezes temos feito o trabalho que é de outro, né? Nem é nosso, é do inimigo das nossas almas. E isso é muito ruim. Isso acaba sendo anticristão, não é verdade? Podemos ir em frente? Alguma colocação até aí? Alguém lê pra gente, por favor, o terceiro tópico: baixa autoestima e retraimento. Aqui está o resultado da sua busca. Isso é legal, tá vendo? Você que está aí assistindo a gente, eu falei muito pausadamente e o Google já me respondeu. Já tem lá no Google que o resultado da busca, mas não foi ele que eu chamei não, tá? Vamos ver uma outra pessoa lê aí pra gente. Baixa autoestima e retraimento.
Uma pessoa que está desanimada, desmotivada e entediada com a vida, muitas vezes apresenta baixa autoestima, autopiedade, falta de confiança em si mesma e um forte desejo ilógico de se afastar das pessoas. Essas reações são claramente expressas no Salmo 88, 8 e 18. Vamos ver, isso daqui, tipo assim, quando eu era garoto, quando eu era adolescente, que não tem tão pouco tempo assim, né? Esses sintomas aqui eram sintomas de frescura. E eu acho que no tempo de alguns de vocês também. O cara que está com esse tipo de situação aqui, se for adolescente, uma coça resolve, né? Se for adulto, uma enxada talvez resolva. Vai capinar um quintal, né? Como é que é isso, Mazinha? Diz pra gente. Só avanço da ciência, né? A gente vai catalogando as situações, os comportamentos e vai descrevendo e vai vendo que tem doença. Por exemplo, às vezes você não sabe que está com depressão, mas você tem dores para todo canto, né? Então, às vezes uma pessoa com dor crônica, na verdade, o que ela tem é depressão, né? Tem a fibromialgia, que ninguém sabe se ela começou primeiro ou se é a depressão que veio e por isso ela tem dores, mas eu sei que eles estão muito atreladas, né? Tinha uma pessoa lá em Sumidouro, não foi aqui não. Bom, a gente está na internet, o pessoal de Sumidouro pode ser que assista também, não tem problema nenhum não, já chegou lá na internet. Tinha uma pessoa que depois do culto, todo culto ela vinha conversar comigo. Pastor, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali, mas todo culto de Blair às quartas-feiras, toda quarta-feira e todo domingo podia esperar. Depois do culto vinha a nossa irmã pedir oração específica por uma dor. Era dor no braço, era dor na cabeça, na perna, e sempre tinha uma dor diferente. Aí um belo dia ela foi lá pedir oração, aí eu perguntei onde é que está doendo hoje, minha querida, e ela disse: hoje não está doendo em lugar nenhum, mas ora porque eu estou sentindo que vai doer. Assim, é engraçado, mas a mulher tinha fé que ia doer em algum lugar. A gente já orou já pela dor imaginária que poderia estar lá na cabeça dela. Vamos lá, número 4. Forte tendência suicida. Alguém lê pra gente, por favor. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida, direta ou indiretamente. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio, mas outros apresentam um propósito firme de dar fim à vida e escapar de uma existência penosa. Jó, ao amaldiçoar o dia do seu nascimento, ele revela claramente seus desejos de morte. Está lá em Jó, capítulo 3. Augusto Cury, ele fala sobre isso, pelo menos em um dos seus livros, sobre essa questão do suicídio. Ele argumenta que o suicida, ele não quer, na verdade, tirar a sua vida, ele não quer se matar, ele quer fugir daquilo que momentaneamente ele considera uma desgraça de sentimento de vida, ele quer fugir daquele sentimento, daquele pensamento que ele tem naquele momento. Então ele, dentro do imaginário, da agonia dele, ele acaba dando cabo na própria vida nessa esperança de sair daquela angústia, né? O que você diria sobre isso, sobre o ponto lido, sobre essa questão? Eu já ouvi essa interpretação, que na verdade é uma interpretação, porque como que você vai entrevistar o cara depois, né? Se ele, mas há uma pesquisa que o número exatamente, né? Um número exorbitante, eu não me lembro o número, mas se eu não me engano, 70% dos suicidas se arrependem pelo suicídio. É claro que essa estatística é presumida a partir de uma entrevista com aqueles que sobreviveram à tentativa. Mas a partir daí presume-se que aqueles que conseguiram também façam parte, pelo menos, de uma estatística próxima a essa. Porque na verdade ele tem um sentimento de inutilidade, né? De que ele está sendo um peso, que ele não presta mais para nada, vai ficar ali dando trabalho para as pessoas. Também passa isso pela cabeça dele. Mas de qualquer forma, esse pensamento suicida acaba sendo também um desdobramento da depressão. É um sintoma também, né? Essas ideias suicidas. E principalmente na depressão maior ou no transtorno bipolar também tem esse risco, na personalidade borderline também tem. Então... O que é essa personalidade borderline, é isso?
É porque, na verdade, é uma pessoa numa linha fina, né? Entre a sanidade e a insanidade. E ela tem, isso geralmente nas pessoas mais jovens. Quem tem isso, geralmente, se ela conseguir passar e amadurecer, ela vai dissolver esses sintomas, né? Então, ela é uma pessoa mais dramática, então ela tem risco mesmo de cometer coisas contra ela mesma e contra as pessoas ou a casa. De repente, ele sente tanto sentimento de inadequação que ele põe fogo na casa, então ele não pensa exatamente, ele sente aquilo e ele quer fazer algo. Não pensa muito nas consequências, sem passar, né? pelo processo de pensamento, né? Então ele é mais explosivo, ele é muito inconstante, é muito difícil tratar uma pessoa assim. Pastora, tem uma pergunta. Mazinha, ela tem uma pergunta. Não, é até uma pessoa que está assistindo a gente, que falou que está assistindo a EBD e falou, conta esse caso que eu quero que você conte. Ela disse que na adolescência ela sofreu com baixa autoestima, ela gostava do menino da sala dela e o menino nem ligava para ela, e aquilo foi ela ficando entristecida, e um dia ela resolveu se suicidar. E aí ela falou assim, eu vou pular do prédio, tinha um prédio muito alto na cidade que ela morava, e ela ia pular daquele prédio. Ela tá viva, né, para contar, então ela não pulou. Mas quando ela estava a caminho da tentativa de suicídio, ela passou em frente a uma igreja e ela ouviu, o sino estava badalando, como badala meio-dia, 6 horas da tarde, e aquele badalo do sino e também uma revoada de pássaros na frente dela, assim, parece que tirou ela daquele transe. E aí, como ela estava muito angustiada, muito triste, aquilo trouxe uma alegria repentina para ela que fez ela, eu creio que foi o Espírito Santo que, né, o propósito de Deus no coração para ela não fazer aquilo. Mas ela disse que aquilo, tipo assim, que tirou ela daquele transe e aí ela sentiu vontade de viver e ela não deu continuidade. A pergunta é, existem fases, idades que é mais suscetível à depressão, como por exemplo na idade dela que era uma adolescente? Então, o adolescente é um perigo com depressão por causa do alto risco de suicídio mesmo. Então, na verdade, ela já se sentia menor, não é? E aí, com a frustração, que o cara não quis, só veio para ela confirmar as crenças que ela tinha sobre ela mesma. Então, o sentimento de inutilidade, não vai dar certo a minha vida, não tem esperança. Então, ela decide que vai acabar com aquilo, né? E o fato dela ter ouvido o badalar do sino, talvez, primeiro, distraiu e, segundo, deve ter trazido memórias de tempos onde ela foi feliz por algum momento com aquela música ou alguma vivência e ela encontrou de novo um sentido. Na verdade, esse sentido que na terapia também a gente procura com a pessoa, para que ela encontre esse sentido. Aquela história de trazer à memória o que dá esperança. E o sentido de viver, o sentido da sua vida. Se você não tem esse significado da sua vida, por exemplo, o isolamento social que a gente está vivendo hoje é uma coisa muito difícil, né? Então, mas se a gente pensar que se eu me isolo, eu não estou apenas me ajudando, mas eu estou ajudando as outras pessoas. Num sentido altruísta do isolamento social, nós vamos ficar um pouco melhor em casa, se a gente pensar no outro. Então, tem significado o isolamento social. Não é só para que eu não pegue, é para que eu não dissemine esse vírus tão terrível, né? Então, se a gente pensa que a gente tem essa importância no mundo, isso me faz querer viver melhor, ou mais. Eu tenho uma pergunta, Marcinha, em relação a isso também. Não sei se tem algum dado também que traga isso à tona. Pode existir numa pessoa que ela tem esse desejo de suicidar-se um sentimento de impressionar, de ser visto como um herói? Por que eu estou perguntando isso? Eu tinha um vizinho, ele era da minha idade, e por conta de um relacionamento frustrado, ele acabou assim, fazendo uma carta e resolveu dar cabo da própria vida. Eu me lembro que foi uma comoção, assim, os garotos que estudavam junto, né, lá do bairro, assim, foi uma comoção geral, e eu vi que aquilo ali perdurou durante muito tempo no Facebook, então aquilo se alastrou,
E depois de, assim, não chegou nem a dar anos, poucos meses a gente viu um caso aqui, o outro ali, pessoas fazendo coisas parecidas, porque parece que aquele cara ficou popular, um acabou motivando o outro. Existe essa possibilidade consciente da pessoa querer ser vista como um mártir, como um herói, depois que ele tem essa atitude? Assim, é difícil falar sobre isso, assim, uma hipótese, mas assim, o que a gente pode pensar? Os que viram a carta, se comoveram, perceberam o quanto que aquele menino mobilizou tanta gente e ele sozinho não consegue, ele pode até ter uns pensamentos desses, né? Até, na verdade, a gente não era permitido a gente divulgar números de suicídio para que isso não virasse uma escolha. Mas hoje, por conta do suicídio terem aumentado tanto, a gente está mudando essa perspectiva e explicando quais são os sintomas, o que é um sinal para você ficar alerta, para procurar ajuda. Então, e a gente fala mais sobre o suicídio, mas geralmente não se falava para não virar uma escolha, entende? Mas essa carta representa mais uma vingança, não? Porque ele vai... Não, eu falei dos outros. Não, por que exemplo, da viram carta, tudo isso. ele motivou alguns a suicidar-se, mas ele vingou-se daquela pessoa que não quis corresponder a ele. Pelo que ele falou ali, ele suicidou-se por causa de uma menina, não foi isso? Isso, foi um relacionamento que não deu certo, ele pôs fim, só que ele fez uma carta, né, premeditada antes, e assim, essa carta ela não veio nem, né, a público, mas toda a situação em si fez com que aquilo ali colocasse ele como um herói. Eu creio que ele tenha feito isso na intenção de vingar-se, né? Olha, eu vou machucar ela, vou me matar e deixar que foi por causa dela que eu me matei, penso eu. Tem uma série na televisão, até são as 13, 30 Reasons, o nome em inglês, são as 13 razões pelas quais a menina tirou a vida. Então são as 13 pessoas. Aí ela manda uma carta para cada pessoa e a carta só chega depois do ocorrido, mas assim, é feito toda uma chamada antes. Se você está com algum problema, não assista. Se você precisa de ajuda, está aqui o site. Realmente, porque pode ser como uma houve até uma mobilização para interromper essa série, né? Porque muitos adolescentes porque se identificam com a menina que sofre, a menina que é triste, tal, e ela faz uma coisa elaborada dessa, acaba incentivando as outras a fazerem também. Eu até ia perguntar isso daí, se isso daí ao invés de ajudar, não estimulava. Porque, na minha opinião. É claro, essa é uma abordagem psicológica, mas eu não teria como deixar de fazer uma abordagem espiritual também, né? Às vezes a gente parece meio místico, meio espiritualizador demais, mas a verdade é que nós acreditamos que o diabo se aproveita de todas essas situações. Então, muitas coisas assim acabam dando ideias a outros. Eu li a carta, uma postagem, não foi uma carta, uma postagem de uma socorrista, que ela disse que não tinha uma explicação razoável para aquilo, mas que ela vinha observando ao longo dos anos que todas as vezes que chegava alguém com tentativa de suicídio no pronto-socorro, chegavam outras pessoas de outros lugares que não tinham qualquer relação umas com as outras, mas com tentativa no mesmo estilo. E ela não tinha explicação para aquilo. Ela estava, por exemplo, no plantão dela, então chegava alguém que tentou ateou fogo em si mesmo. Não morreu, daqui a pouco chega uma outra pessoa de um outro bairro, outra do outro, que não tem nenhuma ligação, mas todos tentaram da mesma forma. Isso aconteceu em Friburgo, lembra? Quando houve pessoas pulando de prédio? Sim. Na mesma semana, aí você ia contar, foi lá, a pessoa, não, esse é de lá. Isso. Parece que na mesma semana houve umas 3 tentativas. Exatamente. E isso daí, se a gente parar para pensar, acontece não apenas com tentativas de suicídio. Quando, por exemplo, um trem descarrilhou, e matou não sei quantos em tal lugar, e descarrilha 2, 3 trens quase que simultaneamente em vários lugares. Um avião cai um aqui, outro ali, cai um monte de lugar. Então, assim, para mim é difícil não ver uma ação espiritual coordenada e planejada nisso. É claro que as pessoas têm o direito de achar diferente, pensar diferente, e essa eu também não teria como afirmar categoricamente que é isso. Mas eu penso nessa possibilidade sempre quando eu vejo essas coincidências acontecendo, né?
sempre na mesma linha. Pastor, inclusive lá no viaduto que foi por como a Magali falou, muita gente pulava dali e depois que certos irmãos fizeram ali uma oração, colocaram ali alguns versículos, nunca mais aconteceu. É verdade, é verdade. Houve uma campanha de oração específica, pontual ali e parou mesmo. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu fiquei sabendo disso. Até porque foi um grupo do Copenf que idealizou e botou em prática essa campanha, né? E acabou, nunca mais teve nenhum problema de suicídio ali. E o viaduto continua sendo o mesmo, a altura continua sendo a mesma, né? Então eu acho, voltando ali, que isso é uma dando ideia para o outro, mas há também uma ação espiritual nessa situação, né? Vamos lá, ó. Entrando agora nas propostas de ajuda a depressivo. Eu acho que é a parte que seria mais importante. Nós temos aí 9 pontos, eu não sei onde nós vamos nos prender mais, mas vamos pelo menos tentar falar sobre um de cada. Eu vou ler a introdução dessas propostas de ajuda a depressivo. Como cristãos conscientes, estamos certos de que a maioria das pessoas não se livra da depressão de uma hora para outra, mas também conhecemos os recursos terapêuticos que temos à nossa disposição e, acima de tudo, já experimentamos a esperança que o Evangelho nos traz, conforme Romanos 15:13. Nesta tríplice perspectiva é que apresentamos a seguir as possibilidades de ajuda aos depressivos, que podem ser úteis tanto para pacientes como para conselheiros cristãos. Então, o que vem a seguir pode ser bom tanto para você, que talvez tenha algum momento da sua vida passado essa alternativa pela cabeça, como para você, que nunca passou isso pela cabeça, mas que você não sabe se um dia terá que aconselhar alguém, que acompanhar alguém que esteja vivendo esse tipo de drama, né? Então vamos lá, ponto 1, quem poderia ler para a gente? Lide diretamente com as causas. Como vimos na primeira parte da lição, a depressão pode ter causas de origem física ou psicológica. Para tratá-la de forma eficaz, é necessário, na medida do possível, identificar e tratar a doença a partir das causas e não apenas dos sintomas. A pergunta correta não é o que eu estou sentindo, e sim por que você está abatida, ó minha alma. Salmo 42, verso 11. Isso é importante, né? Porque, aliás, não é só na questão da depressão, mas em quase tudo que a gente tem como experimento da vida, seja uma doença física, seja um problema emocional, um problema conjugal, um problema com os filhos, parece que é mais simples, ou pelo menos é mais óbvio a gente perceber os sintomas do que as causas. Os sintomas estão ali, a gente vê o que está acontecendo. Mas não é sempre que a gente consegue mergulhar na causa, ir mais abaixo da superfície para perceber o que está acontecendo, né? E na maior parte das vezes a gente acaba não tendo essa percepção. E quando não temos essa percepção, a gente começa a tratar sintomas, mas os problemas continuam ali. É o tal do remédio que vai mascarar a dor. Mascara a dor, você não sente a dor momentaneamente, mas o problema não foi curado. Então isso é realmente complicado. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? É interessante que aquele que ele está citando é Davi, né? Uhum. Que ele pergunta assim, por que você está abatido, a minha alma? Na verdade, ele usa uma ferramenta que a gente usa no consultório, que é a pessoa conversar com ela mesma, entendeu? Então você tentar falar, mas o que está acontecendo comigo? Olha, Carlos está nervoso, por quê? E aí tentar se acalmar, trazer as coisas do inconsciente para ser consciente e você fazer esse controle consciente, né? Eu disse que é Davi, eu confirmei que é Davi, mas eu não sei, né? O Salmo 42, geralmente quando fala em Salmo a gente já joga na conta de Davi, né? Mas parece que, bom, eu também acho que foi ele. Eu não me lembro. Então, e ele também, além dele falar, você está batida, minha alma, mas olha, ele dá uma esperança, né? Ele lembra da esperança. Porque está batido na minha alma, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele fala assim. Então, ele está dizendo que vai haver um tempo de espera, mas que ele vai ficar feliz louvando lá quando estiver tudo calmo, né? Só para corrigir então, Não era não? Filhos de Coré. O que a gente sempre associa a ele, né? Porque a maioria foi escrito por ele, então a gente já coloca tudo na conta dele.
Vamos lá, número 2, ponto 2. Quem pode ler pra gente? Confie em Deus. O apóstolo Paulo, através de suas experiências e do estudo das Escrituras, tinha aprendido a confiar em Deus e a viver contente em toda e qualquer situação. Está em Filipenses 4:11. Isso o ajudou a evitar a depressão. Contudo, é preciso lembrar aqui que não basta dizer às pessoas deprimidas: confie em Deus que a depressão irá embora. Isso é simplificar demais o problema, podendo até piorá-lo. Muito mais proveitoso é o apoio de uma comunidade que diz: estamos ao seu lado nesse momento de dor e vamos orar por você, apesar de não conseguirmos compreender completamente o que está acontecendo. Eu acredito que, independente da causa da depressão, Deus é o caminho, a fé e, sobretudo, os princípios de Deus. Porque muitas pessoas que estão deprimidas, elas estão deprimidas porque lá atrás elas tiveram uma iniciação nesse processo depressivo por meio de quebra de determinados princípios de Deus. Eu vejo isso, por exemplo, claramente em questões conjugais, que é uma área que a gente acaba aconselhando muito, né? A gente vê muitos casamentos serem destruídos e nós, às vezes, temos a ilusão, a fantasia de que só aceitando Jesus como Senhor da vida, a crise vai passar e tudo vai se consertar. Só fazendo uma determinada campanha ou só participando de um determinado encontro de casais, as coisas irão embora. Não. Na maior parte das vezes, a crise está estabelecida por quebra de princípios. Então você pode fazer quantos encontros de casais quiser, você pode ir lá na frente dizendo ter entregue a vida para Jesus, você pode passar por terapias, aconselhamentos, mas se não corrigir a origem do problema, que foi a quebra dos princípios, se não começar a andar dentro dos princípios de Deus, que na verdade orientam a nossa vida pelo melhor caminho, as coisas não vão se estabelecer. Então nós precisamos também tomar decisões na nossa vida, de confiar em Deus, de andar nos seus caminhos e cumprirmos os seus princípios. Algumas pessoas acreditam que os princípios de Deus, eles nos acuam, nos ameaçam, nos limitam, mas não é nada disso. Aquele que nos criou, que nos projetou, ele conhece melhor do que ninguém as nossas necessidades. Ele conhece o que nós de fato necessitamos e quais caminhos trilharemos que darão certo e quais trilharemos que dará em problema. Então os princípios de Deus não são limitadores da nossa liberdade, mas são inibidores de problemas e de caos que nós podemos evitar se simplesmente vivermos nos seus caminhos e princípios. Em relação a isso, pastor, o próprio Davi... Agora é Davi. Agora é Davi. No Salmo 32, no verso 3, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Tiago ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Essa é a melhor tradução que eu, na verdade, conheço, o que eu mais gosto, porque Tiago ele não fala de confessar os pecados, mas de confessar as culpas, e nem fala de ser perdoado, mas de ser sarado. Então eu compreendo essa palavra de Tiago como algo que Deus já perdoou, tá? Mas que ainda não foi sarado. A própria pessoa precisa se resolver em determinadas questões. Então ele orienta: confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sarem. Então eu acho que ele está orientando mesmo a confissão de pecado como uma espécie de receita terapêutica. Você concorda? Porque através da fala, você falando, você se ouve, né? E aí você vai organizando, vai reeditando aquelas coisas que já passaram e agora o que eu vou fazer? Não é? É como se você tivesse uma casa suja e alguém falasse: olha, tem um produto muito bom, se você usar esse produto, sua casa vai ficar limpinha, livre de todos esses ácaros e tal. Você vai lá, compra o produto, traz para dentro de casa, mas deixa ele lá. Não usa o produto, não passa nas coisas, a casa vai continuar no mesmo estado e o produto está lá dentro. Vamos em frente. Olha só, nós temos
pouquinho mais de 10 minutos e a gente não pode entrar no terceiro dia dentro desse tema, né? Então vamos tentar acelerar. Qual é o próximo ponto? 3, é isso? Isso. Alguém lê pra gente, por favor. Prepare-se para lidar com o desespero. Quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor e bem informados o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de tudo, podemos enfrentar melhor o desalento e muitas vezes conseguimos evitar cair em depressão profunda, como foi o caso de Ana, que veio a ser mãe do profeta Samuel. Na verdade, assim, é uma interpretação, que ele acha que a Ana teve uma depressão profunda, né? Eu acho que não foi depressão profunda. Sabe por quê? Um evento me diz isso. Porque ela teve esperança. Ela foi aonde ela tinha o recurso. Ela foi até lá onde eles iam prestar o culto. Ela se levantou, falou com Deus antes de ter a resposta. Ela até fez uma promessa. Então ela tinha muita esperança de que ele ia fazer aquilo, né? Então depois que o profeta fala com ela e tal e dá a bênção para ela. Mas ela tinha sintomas, porque ela não comia, ela chorava demais, ela não ficava murmurando, falando com todo mundo, mas ela chorava muito e não comia, né? E o marido perguntava, não compreendia a situação dela, porque ela não poderia ter filho e mulher, o significado da vida da mulher era ter filhos, né? Naquele contexto era mais acentuado ainda. Então o significado dela era ter filhos e ela era impedida disso. E ainda tinha a mulher lá que ficava rindo da cara dela, que ela não tinha. Então, assim, ela tinha uma tristeza, né, muito profunda. Pode ser até que tenha tido uma depressão, mas era leve, porque ela tinha esperança. E antes dela receber a bênção, vamos dizer, nasceu o filho, já saiu dali mudada. O semblante já não era o mesmo. Ela comeu logo depois, né? Então, assim, ela Se era depressão, foi curada instantaneamente. Vamos lá, número 4. Alguém pode ler pra gente? Aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Há pessoas que entram em depressão porque sua mente está presa a injustiças ou fracassos do passado. A maioria de nós precisa de ajuda para aprender a lidar corretamente com problemas como esses. Entender que precisamos de ajuda e procurá-la já é o primeiro passo para alcançar a cura. Entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe o processo. O apóstolo Paulo considerou seus fracassos como ganhos e aceitou as injustiças de seus irmãos como oportunidade para exercitar o perdão e a dependência de Deus. Mas não é todo mundo que consegue administrar isso, não, né? Paulo era um outro tipo de personalidade também, né? Porque, assim, ele era um homem obstinado, sempre foi. Quando ele não era cristão ainda, ele era obstinado por aquele que ele acreditava e saiu perseguindo os cristãos e até consentiu na morte de Estevão, então, que a Bíblia relata, né? E será quantos mais, sei lá. E depois ele se converte e também continua a mesma pessoa, o obstinado. E aí ele vai pregar Cristo até as últimas consequências. Né? Ou seja, ele fazia mesmo com vontade aquilo no que ele cria. Né? Trabalhou por um lado, agora trabalha por outro, porque ele crê, ele vive e por aquilo. isso que Deus o chamou, né? Porque ele era a pessoa que, se ele cria naquilo, ele ia fazer com todo afinco, né? Tudo que ele pudesse, ele ia fazer por aquilo. E foi uma bênção, né, para nós. E a maioria das pessoas não consegue lidar com isso, né? Não consegue lidar com essa questão de transformar a maldição em bênção, em pegar as lutas, pegar os desafios e fazer dessas lutas, desses desafios, trampolins para vitórias. Pois é, porque se ele fosse deprimido, já pensou? Ele ia descobrir que ele tinha feito tudo errado. Então, o cara lá, bonzinho, tadinho do Estevão, querendo até ajudar os órfãos, as viúvas. Provavelmente seria um suicida em potencial. Não é? Mas ele não era esse tipo. Conseguia transformar as coisas ruins em coisas positivas. E isso daí é o que a gente tem que fazer também, né? Ou seja, se Paulo conseguiu fazer isso, você que está aqui, você que está nos assistindo, pode também pegar essa tristeza, essa coisa que não funcionou, essa coisa que não deu certo, as bobagens que você fez no passado, as coisas erradas que aconteceram na sua vida e pegar tudo isso e determinar no seu coração, a partir de hoje as coisas serão diferentes. Eu posso ser uma nova pessoa, eu posso ter novas atitudes. Se Deus me ajudar, e eu também vou me ajudar,
eu posso fazer da minha vida uma outra vida, eu posso reescrever a minha história, porque se foi possível para Paulo, é possível para todos nós reescrevermos a nossa história. Porque a verdade é que todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos bobagens, erramos o alvo, fizemos o que não devíamos ter feito. Uns fizeram algumas coisas mais graves, outros menos graves, mas todos nós erramos, todos nós falhamos. E se nós estamos aqui, se você está aí, é porque temos a oportunidade de Deus de revermos tudo isso e agirmos de forma diferente, né? Próximo ponto. Confronte modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar a sua própria maneira de pensar, e a dos outros também, isso pode evitar a depressão ou reduzir a sua intensidade. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus e pensar em coisas que são boas, positivas e justas. Essa é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Vamos lá. 6. Aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Fazendo assim, haverá menos probabilidade de sentimento de impotência que leva à depressão. Essa foi a atitude de Paulo e sua orientação à tripulação do navio em que viajava, está lá em Atos 27. E o resultado foi que todos ficaram mais animados. Sim. Existem algumas circunstâncias que envolvem a nossa vida que nós não podemos fazer muita coisa. E outras nós podemos fazer. O apóstolo Paulo, dentro desse exemplo que o autor está dando aqui, ele não podia fazer nada. Ele não tinha como acabar com a tempestade, como mudar as marés, mas ele podia orar, e foi o que ele fez. E o que ele fez deu resultado, e ele trouxe uma palavra de esperança para aquela tripulação. Mas tomou atitude também. O pessoal estava com fome há 13 dias, falou, vamos comer. Sim. Senão você não vai ter força para sair do barco. Sim. Fez a parte, ou seja, ele fez a parte que ele podia fazer e confiou que Deus faria parte dele. E ele depois trouxe aquela palavra de motivação. Ninguém no barco vai se perder. Então um profeta, que ele era tido como um profeta ali naquele momento, naquele tempo, um profeta que tinha uma credibilidade, chega e diz isso para uma tripulação que está ali desesperada, ninguém no navio vai morrer, isso daí revigora os ânimos, né? Então é muito melhor você começar a contabilizar aqueles que se curaram do coronavírus, porque aí você vai ter esperança de viver, né? Ao invés de todo dia fazer conta, e morreram não sei quantos na Itália, e morreu mais não sei quantos na Espanha, e já morreu tanto no Brasil. Não. Se nós formos olhar dessa forma, aí a gente está entrando numa visão, num comportamento completamente oposto ao que Paulo sugere com seus atos, né? Com esse comportamento. Nós temos que trazer esperança mesmo. Teve um lá que já se curou, por que eu não posso ser esse um caso eu pegue essa praga aí? Né? Então eu vou ser esse um aí, eu serei esse um caso pegue, não vou nem pegar essa miséria não. Mas caso isso venha em mim, ele vai ficar oprimido e vai sair fora. Né? Então, é assim que a gente tem que pensar. Vamos lá, procure apoio. Quem lê? Há muitos estudos que comprovam que pessoas religiosas estão menos propensas a determinados tipos de males no nosso tempo. Por isso, as igrejas e demais instituições sociais podem ser comunidades terapêuticas, onde as pessoas se sentem bem-vindas e aceitas. Um exemplo disso é a história do filho pródigo, que está lá em Lucas 15. Embora houvesse um irmão mais velho, cheio de censura, havia um pai transbordante de amor pelo filho, que arrependido voltava para casa. Muito bem, então aqui ele está orientando a procurar essa ajuda, e a principal porta de ajuda precisa ser a igreja, nós como instituição. Por isso que alguns pastores têm batido na ideia, e o próprio presidente tem falado sobre isso, que a igreja nesse momento é importante, porque acaba sendo um serviço essencial. Particularmente, mesmo que se libere, nós na Ceifa não pretendemos fazer cultos públicos de imediato, ou seja, colocar centenas de pessoas dentro de um templo, expondo todo mundo ao risco. Agora, estar funcionando como igreja, com as portas abertas para trazer uma palavra de fé, para fazer uma oração, para fazer o trabalho de assistência social tão necessário nessa hora, e está funcionando como corpo de Cristo dentro dos limites possíveis nesse momento, isso é muito importante. Então a igreja precisa sempre ser essa alternativa para as pessoas. As pessoas não podem achar que chegarão até nós e serão descartadas, discriminadas, julgadas, porque muitas pessoas não chegam até nós por causa disso.
Porque tem esse medo de que vão chegar, eles são muito santos, eles são muito bons, quer dizer, pensam que são tão santos, muito bons, e acabam não chegando a gente, não procurando. Porque as pessoas que estão nessa situação, uma das coisas mais difíceis para ela é procurar ajuda, não é? Já é difícil. Se ela desconfiar que procurando ajuda vai ser julgada, aí eu acho que não procura mesmo. Então, se você que está nos assistindo hoje, está com uma pessoa na sua família, ou você mesmo está desesperançoso, sem esperança na vida, está pensando em fazer uma bobagem, está deprimido, está para baixo, enfim, pode fazer de nós pessoas com quem você pode contar. Né? Você pode nos acionar, você pode procurar a nossa igreja, pode ligar para nós, você pode fazer o contato, porque eu tenho certeza que aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E você não vai caminhar sozinho, nós vamos estar possibilitando toda a ajuda, todo o apoio para que você possa sair dessa situação que você está vivendo. E nós cremos que através dos recursos, das ferramentas que a medicina, que os estudos, que a ciência tem dado, e sobretudo os recursos da palavra e dos princípios de Deus, você pode sair disso. Amém? Vamos lá. Dedique-se aos outros. Quem é que pode ler? Os alcoólicos anônimos demonstram que as pessoas que vivenciam determinado problema contribuem para a sua própria cura quando se dedicam a ajudar os outros. Podemos dizer que cuidar das feridas dos outros nos ajuda a sarar as nossas próprias. Por esse motivo, a Bíblia oferece diversos mandamentos de mutualidade. São os mandamentos dos uns aos outros. Eu me lembro que em 2011, no pós-tragédia, quando nós trabalhávamos muito aqui para assistirmos as pessoas que haviam sido afetadas, houve uma jovem senhora, avó de 2 crianças que haviam falecido na tragédia, por conta da tragédia, e depois de ficar uns dias em casa, muito mal em função da situação que ela vivia, quer dizer, uma tristeza profunda, justificável, né, dentro da tragédia pessoal que ela tinha vivido ou que estava vivendo, ela decidiu vir para cá nos ajudar. E ela começou a preparar cestas básicas, começou a ajudar as pessoas que chegavam até nós, e isso deu muita esperança para ela. Isso foi o que a manteve de pé nos dias que se seguiram, e ela congrega até hoje com a gente. Então ela abençoou outras vidas, ajudou outras pessoas, apesar do caos pessoal que ela estava vivendo. Então às vezes as pessoas pensam isso, né? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Imagina uma jovem senhora, avó de 2 netos que ela não tinha mais, e ela conseguiu ajudar as pessoas. Ela não se tornou inútil naquele momento. Será que nós estamos numa situação tão caótica assim que não podemos ajudar outras pessoas? Quando nós estendemos as nossas mãos, nós começamos a ver que podemos ser úteis para outros, né? E esse senso de utilidade nos ajuda muito, com certeza. Ela lidou de uma forma brilhante, né? Porque assim, ela foi incapaz de salvar os netos, né? Mas ela foi capaz de ajudar tantos outros, né? Então trouxe de novo uma significação da vida dela. Se ela tivesse tido oportunidade, com certeza ela salvaria os netos, mas como não foi possível, ela salvou outros, né? Então começou a salvar aqueles que seria possível serem salvos, né? A gente se sente assim quando a gente perde uma alma, né? Quando a gente investe na consolidação de alguém, no evangelismo de alguém, essa pessoa se perde. Mas nós fazemos o que era possível fazer. Agora vamos trabalhar por aqueles a quem ainda podemos salvar. Não é verdade? Último ponto, pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Lê você, Machado, que isso tem tudo a ver com você. Uma boa alimentação e exercícios físicos regulares pode ajudar em muito o nosso organismo a enfrentar melhor as doenças. Não custa relembrar que a depressão é uma delas. Nas leis cerimoniais do Antigo Testamento e nos princípios da mordomia do corpo no Novo Testamento, já citados anteriormente em alguns textos dessa lição, Deus demonstra grande interesse na boa saúde de seus filhos. Ok, amém. Então, exercício físico sempre é bom remédio, e nesse momento acaba sendo também. A ociosidade sempre acaba sendo um prejuízo. Vou pedir para o Fabiano virar agora a filmadora para a Michele.
A Michele vai estar lendo a conclusão e já vai fechar o assunto. Ah, não vira não, vem pra cá, Michele, porque é melhor, porque aqui... Isso, a Michele já vai ler a conclusão pra gente aqui e já vai fazer o fechamento e anunciar a aula da semana que vem. Vamos lá, conclusão. Collins, referindo-se ao ministro cristão, fez a seguinte citação: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de ministério que chamamos de vida e morte. Deus não tem nenhum modo estereotipado de fazer o que faz. Ele livrou Pedro da prisão, mas deixou João Batista numa masmorra para morrer. Eu aceito tudo o que Deus faz, não importa como faça. Encontramos isso em Romanos 8, 28, 1 Tessalonicenses 5, 18. Esse irmão via a vida de maneira realista, e isso é algo que pode ajudar os conselheiros e aconselhados a lidar melhor com o problema da depressão. Chegamos à conclusão da nossa aula e eu não falei ali no momento que a gente estava falando sobre ajudar o outro, que acaba a gente sendo mais trabalhado e ajudado. E eu posso falar quanto à minha vida. Depois que aconteceu o que aconteceu com meu filho, quem não sabe, meu filho ele tirou a própria vida. Eu me deparei com situações como essa. Eu me deparei com pessoas que tentaram tirar a vida, que estavam nesse estágio profundo de depressão e que acharam que tirar a vida seria a solução. E me ver inserida nesse contexto, primeiro, foi um desafio. Eu quis correr, eu não falei, não, comigo, eu lidar com uma situação dessa, logo eu que passei com um filho, mas eu fui muito tratada a partir dessa situação, de situações em que eu pude, de alguma forma, ministrar esperança na vida da pessoa, trazendo para a palavra de Deus e também com a minha própria vida. Então, você que está aí, que, como o pastor falou, que tem vivido situações como essa, depressões leves ou moderadas ou profundas, existe sim uma solução, e a solução é Cristo, que você possa cada vez mais buscar para a tua vida e querer se aprofundar no conhecimento de Deus. E ainda assim nós temos ferramentas na psicologia que também pode te ajudar. Você ouviu a Mazinha aqui falando, você ouviu ela falando lá do, como é que se diz? Médico, clínico? Da situação. Então, não deixe de lado essa ferramenta. As duas ferramentas estavam aqui nessa aula e nós aqui como igreja estamos para te abraçar, para caminhar com você nesse transtorno que é assim, só quem passa que deve saber o que está acontecendo. Então, Deus os abençoe. Na semana que vem nós vamos estar falando, deixa eu pegar uma colinha aqui, eu acredito que é... Depois do seu nós vamos estar falando sobre culpa humana e a graça de Deus. Ou seja, a lição ela é uma sequência, ela é uma continuidade. Então, se existe alguma culpa, existe a graça infinitamente maior na nossa vida. Então, vamos estudar esse tema. Que Deus os abençoe. Um excelente domingo na presença do nosso Senhor.